Estadual da Paraíba, conosco hoje na bancada do programa Boca Quente Parte 2 e numa semana, Jarismar Pereira, que é bem sugestiva. É a semana da plenária do Orçamento Democrático aqui de Cajazeiras e de toda a região. E nós estaremos sediando na sexta-feira. Secretário Júnior, seja bem-vindo à bancada do programa Boca Quente Parte 2. É uma satisfação conversar com o senhor. Boa tarde. Boa tarde, meu querido Ian. Boa tarde, Herbert. Boa tarde, Jarismar. Boa tarde também ao meu querido amigo, Dr. Pablo, que está aqui do meu lado. Mas, em especial, o meu muito boa tarde para todo cajazeirense, para toda cajazeirense. Aliás, todo sertanejo e toda sertaneja, porque a difusora vai para além de Cajazeiras, né, que está nos escutando nesse momento e nos vendo também, né, pelo YouTube. Estou aqui super à disposição de vocês para que a gente faça um papo bacana sobre direitos, sobre política pública, sobre democracia e, claro, sobre como a nossa gente pode participar nos negócios públicos do governo da Paraíba. Professor Herbert Melo, passa. Qual a importância, né, da participação do governo estadual nesse orçamento? Porque democratizamos assim a vontade popular e os anseios populares e é um diferencial que deu da gestão pública. Qual a importância, qual o impacto disso, se o cidadão vai para lá consciente, sabendo o que quer e o que ele pode tirar desse encontro? Meu amigo Herbert, primeiro vamos voltar, como diria meu professor de História, vamos voltar algumas casas atrás, né? Na verdade, a participação popular, a participação social, ela já é um direito de todo o povo brasileiro, positivada na nossa Constituição desde 88. Né? Então, quando Ulisses Guimarães levantou a Constituição e disse para o Brasil, está promulgada a Constituição Cidadã do povo brasileiro, lá já vinham com 24 dispositivos dando esse direito ao povo brasileiro de participar dos negócios públicos, né? Seja ele na negociação fiscal, seja ele nas políticas sociais como educação, saúde, assistência, segurança pública, nas políticas de desenvolvimento econômico como habitação, como abastecimento de água, turismo, enfim, está tudo lá bem bonitinho. Agora, só porque agora em 2025, quase 40 anos depois, né, a gente vem falar da importância da participação, né? Aí o problema está aí. A gente entende que não adianta a lei estar positivada no papel, não adianta. Ela tem que ter vontade política para que a coisa aconteça, né? Então, aqui na Paraíba, em especial, nós tivemos essa vontade política por parte do Poder Executivo, de dizer, se o direito está ali, se a participação da nossa população já está positivada na lei, vamos botar isso na prática, né? E colocando isso na prática, o governo ele faz esse compartilhamento com a população. Então, esse compartilhamento que se faz dos negócios públicos, ele faz com que o governo, por exemplo, erre menos. Ele faz com que o governo, por exemplo, gaste melhor o dinheiro público. Ele faz com que, por exemplo, a gente não tenha elefantes brancos, a gente não tenha carcaça de obras aí que são feitas ao longo das rodovias, né? Basta a gente andar 230 até João Pessoa. A gente vai ver que tem ginásios que nunca acabaram, creches que nunca acabaram, hospitais que nunca acabaram. E sabe qual é o problema disso? Porque a classe política, né, o poder público, esqueceu de combinar com a população. Apenas esqueceu. Porque até então, quando a gente pensava uma obra, quando a gente pensava uma política pública, historicamente, a gente, quando ia para municípios pequenos, municípios de médio porte, a gente ia atrás de uma coisa, de voto. Quando eu digo a gente, eu digo o poder público, né? O poder público trocava a política pública por voto. Então, esquecia de combinar com a população. Então, a partir do momento que a gente coloca a população para o centro da decisão, né, a gente tira um pouco de lado, ou tira quase que totalmente, né, esses elefantes brancos e começa a priorizar questões que, de fato, possam melhorar a vida das pessoas, né? Porque, por exemplo, só vai saber se a Escola Manuel Mangueira funciona bem quem estuda nela. Né? Quem trabalha nela, quem mora no entorno dela. Não sou eu, no meu gabinete, em João Pessoa, que vou dizer o que é bom para a Escola Manuel Mangueira. Quem tem que dizer é Dona Ana, que tem a filha estudando lá. É seu José, que tem um filho estudando lá. É a professora Alice, que dá aula lá. Então, são essas pessoas que precisam vir conversar com o governo do Estado para dizer se a política pública, de fato, está funcionando ou não está funcionando. E aí, nós temos um conjunto de várias políticas públicas que são oferecidas pelo governo do Estado. Mais precisamente, o orçamento democrático ele trabalha com 34 linhas de políticas públicas diferentes, que vão das mais diversas: saúde, educação, política para as mulheres, proteção à comunidade LGBT, política de juventude, enfim,
vários tipos. E aí, o orçamento democrático, ele é nada mais e nada menos que esse convite, essa provocação que o governo, que historicamente calou a população, hoje está dizendo: ei, senta aqui comigo para a gente pensar o território junto. E aí sim, quando Dona Maria bota a voz para fora, quando o seu José bota a voz para fora, aí o governo se planeja melhor. Se planeja melhor e gasta com qualidade, né? O dinheiro que é de Dona Maria, não é o dinheiro do governador João Azevedo. Então, o que acontece? A gente faz essas rodadas, né, meu querido Jarismar, a gente faz essas rodadas de audiências públicas justamente para que o governo tenha essa oportunidade de, pelo menos uma vez por ano, se instalar em cada uma das regiões. Ou seja, sexta-feira, Cajazeiras será a capital da Paraíba, porque não é só uma plenária do orçamento democrático. Quem estará aqui serão todas as autoridades públicas e políticas desse Estado. Todos os poderes estão aqui. O Executivo vai estar aqui, o Legislativo vai estar aqui, o Judiciário também vai estar aqui, porque eles nos acompanham nessas rodadas de audiência. E, claro, para além do governador João, para além do presidente da Assembleia, para além da defensora pública geral do Estado, doutora Madalena Brandes, nós temos todos os secretários de Estado que também vêm, todos os dirigentes de órgão. Então, se você tem alguma dúvida sobre alguma área de política pública, se você tem até mesmo uma crítica, sei lá, uma crítica de abastecimento de água, venha para cá dialogar diretamente com o diretor da Cagepa. Professor, ele vai estar aqui. Então, esse é o convite. Dentro dessa premissa, Cajazeiras é o polo, é a mãe de tudo. Cajazeiras sempre pede no macro. Por exemplo, IML, macro. Escola técnica, macro. Aos outros municípios, em vez de dar uma força maior a Cajazeiras nesses pedidos, que agora, por exemplo, hospital, é macro. Aí pede uma rua. Aí é um tempo que a gente está lá no orçamento democrático, 4, 5 horas, que o município pequeno pede muito pouco para eles, individualmente, quando pedir para o colegiado. Vocês não têm sentido isso, não, que a cidade mãe só pede para todo mundo e a cidade pequena só pede para eles? Eu entendo a sua preocupação. Sabe, meu querido Jarismar, entendo mesmo, de verdade. Mas o que é que acontece? Durante muito tempo mesmo, e aí eu não estou falando de 1 ou 2 anos, eu estou falando de 30, de 40, de 50 anos atrás, esses municípios pequenos, eles não tinham acesso a nada, a nada, a nada. Quando se pensava o orçamento público do governo da Paraíba, esse orçamento ele era gestado, pensado e muitas vezes executado dentro dos gabinetes em João Pessoa. Então, eram os secretários em João Pessoa que dizia para onde o dinheiro ia, e esse dinheiro, na maioria das vezes, era feito a partir da rentabilidade eleitoral, ou seja, eu boto dinheiro onde me traz voto. Então, isso acabava ficando nas cidades grandes. Ficava dinheiro em João Pessoa, na maioria das vezes. Ficava dinheiro em Campina Grande, na maioria das vezes. Em Patos, na maioria das vezes. Aí escorria um pouquinho aqui para Souza, escorria um pouquinho aqui para Cajazeiras, escorria um pouquinho ali para Itaporanga. E mais municípios pequenos. Como era que Monte Oreb, por exemplo, teria condições de ter uma escola cidadã técnica integral por meio do governo? Como é que um município como Poço de José de Moura teria a oportunidade de ter uma estrada chegando, saindo do barro agora, recentemente? Né? Então, por isso aí, esses municípios eles dependiam sempre do Pires na mão. Então, o que acontece? Enquanto a gente não conseguir equilibrar essa balança, e quando eu digo equilibrar a balança, é dar a mesma oportunidade para que os municípios de pequeno e médio porte, eles tenham a mesma importância do ponto de vista financeiro e administrativo para o governo do Estado, como municípios grandes. Porque aí a gente para de pensar as pessoas como cédula eleitoral e a gente começa a pensar as pessoas como seres humanos. E aí, os seres humanos estão espalhados nos 223 municípios. E aí, claro, quem está lá em Bom Jesus vai querer um ginásio bacana. Quem está lá em Santa Helena vai querer uma unidade de pronto atendimento, porque ele sempre vai dizer assim: por que Cajazeiras tem e eu não tenho? Por que Patos tem e eu não tenho? Então, enquanto isso não acontecer, né, enquanto a gente não tiver esse equilíbrio de serviços, esse equilíbrio de políticas públicas, claro, os municípios pequenos vão vir justamente para se dotarem, porque, historicamente, o poder público calou esses municípios, né? E o que dava para eles era a sobra, da sobra, da sobra, da sobra daquilo que era repartido entre os grandes municípios. E aí, claro, quando a gente pensa em municípios maiores, como Cajazeiras, a gente precisa dar uma atenção especial. Por quê? É Cajazeiras que cuida da saúde da região toda, é Cajazeiras que educa praticamente a região toda, é Cajazeiras que dá o acesso
ao comércio, aos serviços, para a maioria, à universidade, para a maioria dessas cidades. Aí, claro, tem que ter uma atenção especial para as cidades polos. Mas nunca, absolutamente nunca, a gente pode deixar de esquecer ou botar de lado os municípios pequenos, porque eles há séculos estão sendo colocados de lado. Ô, secretário, o que eu percebo no orçamento democrático é exatamente a descentralização em torno da capital João Pessoa para todo o estado, através dessas plenárias que são realizadas nas 4 diferentes mesorregiões e em diversos municípios das mesorregiões da Paraíba. Já foram realizadas audiências em Itaporanga, Princesa Isabel, Serra Grande e agora vamos Serra ter... Branca. Serra Branca, isso. Pela primeira vez, Isso. inclusive. Serra e Branca. em Pocinhos. Exatamente, e Pocinhos também. E agora, na quinta, dia 3, será na cidade de Souza e dia 4 aqui na cidade de Cajazeiras. A pergunta que eu lhe faço é, diante de tantas plenárias que já foram realizadas e que ainda serão realizadas, já tem mais ou menos uma média de quais são os principais pleitos, quais são as principais reivindicações desses municípios que já tiveram aí a oportunidade de receberem as plenárias nos seus municípios? Quais foram as principais demandas? Quais estão sendo os principais pleitos desses cidadãos ao governo do estado da Paraíba? Ian, dessas 4 audiências que você se referiu, nós estamos falando de um universo de nada mais e nada menos de que 78 municípios, né? Foram 78 municípios que foram orientados para cada, não para cada uma, né? Juntando essas 4 audiências que nós fizemos. Claro, a educação é o carro-chefe. A educação tem sempre sido o carro-chefe do orçamento democrático desde o primeiro ano do governo João. Claro, ela fica oscilando ali hoje em dia entre segundo, entre terceiro lugar, mas durante muitos anos foi sempre o primeiro lugar. Isso é bom porque a nossa população entende que a educação é uma arma poderosa, né? É uma arma poderosa que pode mudar vidas. Então, se eu tenho uma rede bacana, se eu tenho uma escola que dá condições, inclusive, de eu deixar meu filho ou minha filha o dia todinho lá, porque essa é a ideia da gente transformar a nossa rede em educação integral, aí eu fico muito mais tranquilo enquanto pai, né? Ou enquanto mãe, ou enquanto responsável por uma criança ou uma adolescente. Então, a educação sempre foi o nosso carro-chefe. E a gente tem conseguido, para você ter noção, dentro das 600, quase 600 escolas que nós temos na rede estadual, de 2019 para cá, nós conseguimos já ou reformar ou construir mais da metade delas. Reconstruir, né? Mais da metade delas. Então, a gente está começando a tirar um padrão. Aí, acredito que mais para frente, quando isso estiver resolvido, a gente vai partir para outra coisa. Porque aí eu vou lhe dizer como a gente tinha uma percepção do orçamento antes e como é uma percepção do orçamento agora. Mas, claro, a educação é sempre o primeiro carro-chefe. Esse ano, para a nossa surpresa, mas também para a alegria do governo do Estado, a segunda área de política pública que tem sido mais demandada, além da educação, é a agricultura familiar. E a agricultura familiar, num momento, inclusive, que o mundo inteiro está discutindo mudanças climáticas. Inteiro. Já, agora em novembro, nós vamos ter a COP30 aqui no Brasil. E os olhares do mundo inteiro vai estar para a gente. Vai dizer o que é que o Brasil está pensando, por exemplo, em mitigação climática. O que é que o Brasil está pensando, por exemplo, no enfrentamento a uma escassez ou a um período chuvoso muito forte. O que é que está sendo feito? E a gente entende que qualquer mudança climática que aconteça, seja para muito ou seja para pouco, tem uma parcela da população que sofre primeiro do que qualquer pessoa, que é a população do campo. É a população da zona rural. Porque são eles, por exemplo, que nos alimentam na cidade. Então, se esse pessoal não tiver água, se esse pessoal não tiver solo bom, não tem comida na cidade, minha gente. Não tem. Então, eles estão indo, estão se organizando, e a gente está vendo isso muito bem. Sindicatos rurais, associações, cooperativas estão se organizando para vir dialogar com o governo e dizer, olha para a gente, não olha só para os centros urbanos, não. Existe uma parcela da população que precisa ser olhada. E, claro, a terceira linha de política pública que tem sido mais demandada esse ano, inclusive começou a ser muito demandada para a gente desde o ano de 2023, é a política de atenção à pessoa com deficiência, principalmente para mães e pais de crianças atípicas, né? A gente tem passado aí pelas regiões e temos recebido grandes aulas da população. Quando eu digo que é aula mesmo, de mães que chegam lá e pegam o microfone e dizem assim, governador, pelo amor de Deus, eu quero a chance do meu filho desenvolver. Ou eu quero a chance da minha filha ter uma qualidade de vida melhor porque eu estou envelhecendo.
Eu estou envelhecendo, essa criança vai crescer. E como é que vai ficar isso? Então, o Estado precisa olhar para esse enfoque de uma forma diferenciada. E isso aconteceu recentemente lá no município de Cuité. Eu estava até contando essa história de manhã mais cedo. No município de Cuité, que é uma cidade polo, assim como Cajazeiras, lá da nossa 4ª região, do Curimataú, ela compreende 12 outros municípios além de Cuité. Então, na nossa audiência do ano passado, realizada lá, os 12 municípios, Jarismar, que é isso que você falou mais recentemente, os 12 municípios se juntaram e pediram uma única demanda. Uma única. Né? Eles tinham as especificidades dele, de educação, de abastecimento, mas juntou esse povo todinho, de 12 municípios, e todos eles que pegaram o microfone disseram, olha, eu estou aqui, a gente tem necessidade nesse município, mas a necessidade primeiro é a gente ter um centro de atendimento ao autista aqui no Curimataú. Sabe por quê, governador? A gente não consegue terapia para os nossos filhos indo para Campina Grande, a gente não consegue terapia para os nossos filhos indo para João Pessoa, e quando consegue, é um dia na semana. E você que é mãe e pai atípico, que está escutando a gente agora, sabe do que eu estou dizendo. Não adianta ir apenas um dia, um turno fazer terapia, que seu filho não vai desenvolver. Não vai. É chover no molhado. É você se enganar, sabe? Então, aquilo comoveu o governo de uma forma que a gente acabou a audiência, todo mundo assim com a cara no chão, porque a gente não estava preparado para aquilo. Não estava, definitivamente. E o governador pegou o microfone e disse, olha, minha gente, eu nunca fiz isso no orçamento democrático em todos os anos de existência dele. Mas eu quero dizer para vocês que vocês deram uma aula de democracia aqui para o governo. Deram uma aula de organização, de como pedir algo que seja coletivo para todo mundo. E eu vou dizer para vocês, não votem mais nessa demanda, não. Não votem. Porque eu já aprovei. Ela não precisa nem passar pelos outros filtros. Eu já aprovei essa demanda, aí já virou para o secretário de saúde, que na época era o doutor Johnny, de Campina Grande, ele já virou e disse, Johnny, a partir de hoje eu quero você andando esse Curimataú inteiro. Você vai em cada um desses municípios, vai saber qual é o município central que tem as menores distâncias para os outros, e nesse município a gente vai montar o centro de atendimento ao autista. E está lá o centro de atendimento ao autista sendo concluído no município de Picuí, que é o município central, ali na região do Curimataú, e vamos entregá-lo agora na nossa audiência desse ano, que será realizada pela primeira vez também no município de Barra de Santa Rosa. Então, isso mostra, quando a nossa população se junta realmente para pedir uma coisa, o negócio acontece. E no ano passado, a gente também teve uma temática, né? Uma temática muito específica que nunca foi solicitada no ODE. Aqui em Cajazeira tem esse pedido também. E tem um pedido do hospital. Tem um pedido, eu estou sabendo que as demandas de Cajazeira, deixa eu ver se eu decorei. A primeira demanda que o município de Cajazeira vai apresentar para a gente é a implantação da hemodinâmica, não é isso? Né, para que a gente não precise nem ir para Patos, nem para Campina Grande, e resolva aqui, perto, e salve muito mais vidas, né? A segunda demanda aqui é a implantação do Centro Especializado em Reabilitação Tipo 3, né, que vai servir tanto para o cuidado das crianças atípicas, mas também para outras pessoas com outro tipo de deficiência, física, visual, auditiva, né? Então a gente começa a ampliar o nosso leque de cuidados. Para as 15 cidades, exatamente, um centro regional. E a nossa terceira demanda é qual, doutor Pablo? O Centro de Formação de Professores, aqui para Cajazeiras, né? Que aí, claro, nada mais justo. Eu, particularmente, não acho nada mais justo, porque se Cajazeiras foi a cidade que ensinou a Paraíba inteira a ler, né? Já deveria ter um centro de referência, um centro de formação de professores, né? Porque ela já dá aula, né? Já deu aula para a Paraíba, então nada mais justo agora também de ser atendida a partir das suas demandas. Mas, claro, essas demandas a gente está apresentando a partir de reuniões preparatórias, mas você que está aí em casa tem a chance também de ratificar essas demandas. Entra lá no nosso sistema de votação, que é o Votação ODE, né? Votação ODE de Orçamento Democrático Estadual, .pb.gov.br. Não precisa nem um www, vai direto, é votação ODE.pb.gov.br. Aí lá você vai escolher área da saúde, implantação da hemodinâmica, área da política para pessoa com deficiência, implantação do centro de especialidade em reabilitação, né? E na área da educação, centro de formação de professores. Mas aí, claro, se você tem uma outra demanda que não case com essa, aí eu peço para você
converse com seu vizinho, converse com sua vizinha, porque o orçamento democrático, além de ser esse instrumento que escuta a população, a gente também prioriza demandas que venham coletivamente, né? Não adianta você chegar com a demanda sua sozinha, achando que o governo vai resolver. E se o governo não resolve, você ficar frustrado, eu digo para vocês, isso não é democracia, tá bom? O governo não está aqui para ser pai nem mãe de ninguém. A gente está aqui para que todo mundo possa construir uma grande rede de cooperação. E claro, a gente só constrói rede de cooperação conversando com as pessoas. Não é não, meu amigo Pablo? Exato, Júnior. Até para abraçar aqui Ian, Herbert, Jarismar, Cartacho está ali na técnica. A gente teve uma grande reunião ontem, né, com coordenadores, diretores aqui do Estado e com mais de 200 pessoas. Isso aí foi um exemplo prático de como deve funcionar o orçamento democrático. Para a gente não ficar só naquela bolha de sua área. Né? Dentro de várias propostas, a gente ficou só ali limitado às vezes à saúde, mas o pessoal da educação veio e disse, não, nós precisamos em Caiazeiras do Centro de Formação de Professores. Então a importância de que várias pessoas da sociedade possam opinar, existem diversas outras necessidades aqui em Caiazeiras, né? Até Alisson ontem falou da questão do centro de convenções, né? Um espaço para o centro de eventos, o entorno do açude grande, são muitas as demandas, mas que as prioridades devem ser elencadas e sim pela maioria, né? O desejo que a gente viu, que é a hemodinâmica, é o que as famílias, nós sofremos muito nessa agonia de estar transferindo, diariamente lá no hospital a gente vendo essa necessidade de estar precisando de vaga em Patos, Campinas, João Pessoa, e a gente tem aqui em Caiazeiras, na questão também do CERT Porte 3, né, onde a gente vai estar tendo, além das nossas crianças com autismo, mas também todas as outras pessoas que vão ter esse tratamento para quem possui algum grau de deficiência. Então a gente vai estar tendo e outra, é multidisciplinar, não é só voltado para a saúde, mas todas as pessoas da sociedade têm algum familiar, a demanda aumentou muito. A gente tem que ficar indo para Souza, às vezes, 6 meses, 8 meses esperando uma vaga, né, amiguinha? E a gente vai ter aqui em Caiazeiras, Alberto. A gente vai estar aqui na nossa cidade atendendo a essas mães que tem que pegar um carro, muitas vezes a pessoa mora lá no residencial, pega um mototáxi, já é um gasto muito grande, para ir para o centro, pegar o carro que vai levar até Souza para ter o atendimento, volta, pega de novo o mototáxi lá para o residencial. Então, quanto isso vai custar no final do mês? Às vezes o que vai receber ali só recebe de ajuda em torno de R$700, já mais da metade praticamente vai ser gasto com a questão de transporte. Então é pensar no que a população deseja, no que a gente pode melhorar a qualidade de vida, e é isso que o governador João Azevedo, eu tenho certeza, Júnior, ele vem pedindo a você esse empenho para que a gente consiga fazer aqui em Caiazeiras o maior orçamento democrático de toda a história. São 15 mais 31, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta a gente volta ainda falando de orçamento democrático, porque não é só Cajazeiras, tem também muitas outras plenárias do orçamento democrático para acontecerem na Paraíba. Você não sai daí, a gente volta já no próximo bloco do Boca Quente, parte 2. Durante décadas, inovamos, nos reinventamos, ousamos em fazer diferente. Investimos pesado para levar até você entretenimento, informação e a mais dinâmica programação. É por isso que em 61 anos ostentamos o primeiro lugar em todos os segmentos. Difusora Rádio Cajazeiras, 61 anos, primeiro lugar no seu coração. Você já tem um consórcio Honda? Ainda não? Eu não acredito. Visite a Honda Cavalcante Primo, venha até a nossa loja, converse com um de nossos vendedores e tire suas dúvidas. Quem sabe você logo vai sair de moto nova pagando aquela parcelinha que vai caber direitinho no seu bolso. E o melhor, adquirindo uma moto da Honda é investimento garantido. Consórcio Honda na Cavalcante Primo. É entrega garantida pela fábrica. Lembre-se, moto sem prejuízo é Honda. Temos o menor custo de manutenção entre todas as marcas. Acesse nosso site www.hondacavalcanteprimo.com.br. Paz no trânsito começa por você.
Prepare-se para um encontro especial com você mesma. Chegou Nativa Spa Uva Merlot, uma linha de autocuidado com fragrância magnética e envolvente. A partir da combinação do extrato de uva e óleo de quinoa, ajuda a retardar os sinais de envelhecimento da pele. Passe em uma loja, procure um revendedor, compre pelo site ou pelo WhatsApp oficial e garanta até 25% off. Nativa Spa é o Boticário. Promoção válida até 13 de abril. Consulte condições nos canais de venda. Prepare-se! A ADL Link agora é a Agility Telecom e sua experiência online está prestes a mudar. A Agility Telecom, uma franqueada que está presente em mais de 200 cidades no Nordeste. Referência em internet de altíssima qualidade, com ultra velocidade e tecnologia fibra ótica. Está chegando na cidade de Cajazeiras. Agility, um novo jeito de conectar pessoas. Conheça a nossa loja Agility Telecom, que fica localizada na rua Sebastião Bandeira de Melo, 130 Centro, aqui em Cajazeiras. Fale conosco pelo 0800 083 2988. Difusora Rádio Cajazeiras, 61 anos. Primeiro lugar em Cajazeiras, na Paraíba, e a programação que está entre as melhores do Brasil. Difusora, não há distância que nos separe. Difusora, Boca Quente. Herbert Melo. Jarismar Pereira. Ian Braga. (15h mais 34 minutos), Boca Quente, parte 2, aqui com o nosso querido Júnior Caroé. Caroé é nome bacana. Nome bacana. Júnior, então vou perguntar. Sou um show de bola, fantástico. Eu acredito na democracia, sim. Participativa, integrativa, onde você traz o povo para a discussão. E é isso que a gente precisa, inclusive, informar o povo. Você citou já o OCDE, ODE, é isso? ODE. Ian tá votando agora, Ian? Tô votando. Votou aqui. Em que, Ian? Tô votando na saúde, na hemodinâmica, na implantação da hemodinâmica, que é importantíssimo. Mostrei o voto. Para a cidade de Cajazeiras. O voto é secreto, garoto. Cada qual escolhe o seu, conforme as suas convicções. Tá bom. Você não tá votando não para o estado lá para sua roça? É secreto e universal. É democrático. Você não tá votando na estrada para sua roça, não? Não, porque se nós essa minha pergunta é ao nosso secretário. Eu vou olhar seu voto. Secretário, essas prioridades. O senhor acabou de explicar aqui em off como funciona. O senhor citou 3 áreas, mas quem quiser votar no notário, o senhor inclusive deu um exemplo bem plástico, para a gente entender, bem pedagógico. Como funciona? Se eu quero uma estrada, se eu quero isso, e não está entre as 3 prioridades. Como funcionaria? E incentive a população a votar. A votar, a conhecer isso aqui, que Ian está apanhando aqui para votar na rua da roça dele lá, mas a gente quer saber. Vai lá. Então, você que está aí em casa nos escutando, cada município do estado da Paraíba, ele tem o direito de escolher ou priorizar 3 áreas de políticas públicas. O governo da Paraíba oferece um leque de 34 áreas de políticas públicas para a população decidir, das mais diversas possíveis, da assistência social à política de proteção animal, né? Tudo isso vai estar lá. Então você entra no nosso sistema de votação, que eu vou repetir, o votaçãoode.pb.gov.br. Aí você vai lá, coloca o seu CPFzinho para garantir que é o voto único, que é seu, e aí você vai ser direcionado para as áreas de políticas públicas que você vai poder escolher. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo de novo da hemodinâmica. Se você quer votar na hemodinâmica, você vai lá e escolhe saúde. Escolhi saúde, e qual é o pedido da saúde? A hemodinâmica. Se você vai lá e vota na educação, qual é o pedido da educação? A construção do Centro de Formação de Professores. Se você vai lá na política para a pessoa com deficiência, qual é o pedido? A implantação ou construção do Centro o CERTRE, né? A especialidade? O Centro de Especialidade e Reabilitação. Aí você vota nele. Claro, as 3 áreas mais votadas em cada uma das cidades é o que vai definir qual é a prioridade daquela cidade, certo? Então, se Cajazeiras vota saúde, educação e política para a pessoa com deficiência, essas serão as 3 áreas que o governo da Paraíba vai priorizar para a confecção do orçamento, que vai começar a valer em 1º de janeiro de 2026, certo? A gente está construindo o orçamento do ano que vem, agora, com essas audiências.
Porém, se você tem outro tipo de demanda, que não está em nenhuma delas, né? Você está morando, sei lá, no distrito de Divinópolis, né? E lá no distrito de Divinópolis você tem uma estrada vicinal que liga lá por dentro, Divinópolis ao presídio, né? Abastecimento de água Ou abastecimento de água. Você vai lá e vota aqui, ó. Eu quero que o governo faça o abastecimento de água. Agora, claro, convença outras pessoas a fazer isso também, porque é importante. Quando a gente fala de política pública, né, a gente tem que ter o maior número de pessoas possíveis. Então a gente chama isso de alta adesão. E o que é alta adesão para o governo da Paraíba? Tudo aquilo que tiver acima de 100 votos. 100 votos. 100 votos a gente entende que a gente consegue tanto na zona rural, como a gente consegue na zona urbana. Então, a gente vai ter as 3 áreas de políticas públicas, mas se eu tiver outras demandas com alta adesão, a gente vai colher essas demandas independente da área e vai encaminhar para cada uma das secretarias. Então, se você de Divinópolis acha que o problema é abastecimento de água e convence o seu sítio inteiro a votar nisso, tenha certeza que o seu pedido vai ser acolhido pelo governo e vai ser encaminhado à Secretaria de Recursos Hídricos. O senhor falou numa coisa importante. O Estado estará funcionando em Cajazeiras. O que é que o Estado vai oferecer? Porque tem tirando de serviço, parte médica oferece, parte da educação. Eu queria que você dissesse o que vai oferecer nesse dia. O pessoal que está em casa esperando. E lá na plenária, vai chegar como? Vai ter espaço para o município falar? Como é que funciona efetivamente o orçamento democrático? Certo. Ó, Jarismar, o dia do orçamento democrático, né, é um dia que começa logo cedo, né? Logo cedo. É o dia que a gente, como eu disse, né, vamos montar a capital da Paraíba aqui, né, com tudo que o Estado pode trazer de forma rápida. Então, a partir das 9 horas da manhã, lá na Escola Manuel Mangueira, nós estaremos fazendo uma feira de serviço que se chama Cidadania Democrática. O que é o Cidadania Democrática? É um serviço que cada uma de 25 secretarias vão oferecer aqui em Cajazeiras. Serviços rápidos que muitas vezes você precisa ir para Patos para resolver, você precisa ir até para João Pessoa para resolver, você vai poder estar fazendo aqui. Exemplo deles, o Programa Cidadão. O que é o Programa Cidadão? É um programa vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Humano, certo? Que faz com que a pessoa possa tirar todos os seus documentos de forma gratuita. Tudo, identidade, CPF, claro, se precisar de registro de nascimento, certidão de óbito, certidão de casamento, vai poder tirar também, porque a Defensoria Pública vai estar aqui oferecendo serviço com a carreta de direitos. Nós vamos ter uma equipe de advogados e defensores públicos que vão estar aqui para atender. Se você tem algum débito na CAGEP ou no DETRAN que precisa ser renegociado, esses órgãos estarão aqui para você conversar. Claro, se você quiser até uma ampliação da extensão de rede para o seu bairro, para a sua comunidade, você também vai poder pedir nessa feira de serviço. Vamos ter a CEAP cadastrando pessoas para os programas habitacionais do governo, principalmente para o programa Minha Casa Minha Vida e a Política Nacional de Habitação Rural, certo? Então você que aí não tem a sua casa própria, mas está dentro dos critérios da política de habitação, leva seus documentos lá na Manuel Mangueira que você vai ser atendido. Vamos ter a área da saúde, dando imunização nas pessoas, né? Atualizando o cartão de vacina. Vamos ter a Secretaria da Educação mostrando seus projetos. Vamos ter a Secretaria do Meio Ambiente, da Agricultura Familiar, fazendo doação de mudas nativas da caatinga e de frutíferas também, para que a gente possa contribuir com a rearborização. Enfim, cada secretaria, vamos ter o Hemocentro, um ônibus inteiro do Hemocentro com 4 consultórios médicos, né, para que você possa ajudar a ampliar o estoque de sangue da nossa hemorrede, sem precisar se deslocar para canto nenhum para fazer doação de sangue. Vamos ter também o castramóvel, 2 castramóveis do governo do estado. Então você que é mãe e pai de pet, aí que não tem condições de fazer a cirurgia de castração, ou até mesmo de levar para uma avaliação do veterinário, leva na Manuel Mangueira. A nossa equipe vai estar lá, de 9 às 2 horas da tarde, oferecendo esse serviço para quem chegar lá. É demanda aberta, não precisa marcar com ninguém, não precisa pedir autorização de ninguém. Basta sair de casa e ir lá. E se você quiser ser atendido pelas 25 secretarias, você vai ser atendido pelas 25 secretarias. Nós temos nosso diretor aqui de estúdio, que é Raimundinho, que é essa fera aqui, é quem mexe nos bilotos, nos botão. Ele está perguntando sobre RG, se recebe na hora, se vai lá e consegue, como é que faz?
Para você tirar o RG, claro, leva o registro de nascimento, certo? Original. Se não tiver o registro original, a defensoria já tira lá uma declaração para você poder tirar o RG. Então, lá você vai tirar todas as suas impressões digitais, vai tirar a foto, vai assinar eletronicamente a sua carteira de identidade e com 72 horas você vai receber ela aqui na Casa da Cidadania de Cajazeiras, gratuitamente. Gratuitamente. Você só não recebe na hora porque nós somos proibidos por lei de expedir na hora. Porque se a gente pudesse imprimir na hora no papel moeda, a gente faria isso, mas não pode. Né? Tem que passar por um crivo ainda do IPC, de tudo mais, para dar a legalidade do documento. Mas você tira na sexta-feira do Manuel Mangueira, já vai receber na próxima quarta-feira aqui na Casa da Cidadania. Ô, secretário, eu estou aqui olhando o meu extrato de votação concluída da 9ª região do Orçamento Democrático Estadual aqui de Cajazeiras, e aqui no extrato da minha votação estão as 3 reivindicações, as 3 principais reivindicações da cidade de Cajazeiras. Mas uma pergunta me veio aqui à mente, me veio à cabeça. Nós vivemos em um mundo onde os recursos são escassos, e aqui são 3 sugestões que nós estamos oferecendo ao governo do estado para implementação na lei orçamentária anual. Mas, como eu disse, os recursos são escassos. Como é que é feita a decisão do que é que vai ser implantado primeiro pelo Estado, o que é que vai ser atendido primeiro das reivindicações das regiões diante da lei orçamentária anual? Tá. Antes de responder a tua pergunta, eu vou terminar de responder a pergunta de Jarismar, que me perguntou como era a dinâmica da audiência à noite, né? Eu falei um pouco só sobre a feira de serviço. À noite é o momento da plenária propriamente dita, né? Onde a gente vai formar o governo inteiro, o governador, todos os secretários. Eu vou estar lá presidindo e conduzindo essa audiência, e cada um dos 15 municípios serão convidados para apresentar os seus pleitos, né? Então, como essas pessoas são escolhidas? São escolhidas no seu próprio município. Né? Para isso, a gente tem uma rodada de coisas que a gente chama de reuniões preparatórias, inclusive a que aconteceu ontem aqui em Cajazeiras, que se discute entre a população o que é que ela acha que deve ser feito e, claro, escolhe um representante ou uma representante para apresentar aquela ideia para o governador. O governador escuta atentamente a tudo aquilo ali e depois ele vai meio que fazer um bate-bola, né? Ele primeiro, o bom do orçamento democrático, porque é um grande aprendizado, tanto para o governo quanto para a população. Porque, por exemplo, pode chegar demandas para a gente que não é de capacidade administrativa do governo. Por exemplo, construir uma unidade básica de saúde. Isso é de prefeitura. Construir uma creche é de prefeitura. Construir um centro de zoonose é de prefeitura. Construir uma universidade, do governo federal. Né? Então, tudo isso aí, quando vão se apresentando pleitos que não se encaixam no perfil da política pública obrigatória que o Estado tem que fazer, o próprio governador vai lá e diz, ó, a gente não vai poder fazer isso aqui. Você não sai, sem resposta de lá, não sai. Aí, claro, o que a gente vai selecionar, e aí voltando para Ian, vai depender muito da dinâmica da nossa população. Porque você apresentar a demanda na audiência do orçamento democrático, ela não é garantia de ser feito. A garantia dela ser feita é ela ser votada, né? É ela ser coletiva. Então, tudo aquilo que é coletivizado, a gente pega, depois que passam todas as audiências regionais, a gente tem ainda 12 audiências para fazer, contando já com essas de Souza e Cajazeiras dessa semana. Passada todas elas, nós vamos pegar as 3 áreas prioritárias de cada um dos municípios, né? E tudo aquilo que foi demandado dentro dessas 3 áreas prioritárias e vamos entregar para os nossos consultores de luxo. Quem são os consultores de luxo do orçamento democrático? São pessoas da vida comum, como você, né? Pessoas que moram no território e que entendem a dinâmica do território. Quem são essas pessoas? Os conselheiros e as conselheiras regionais do orçamento democrático, que são homens e mulheres da vida comum que foram votados justamente para ajudar o orçamento democrático a entender por que essa demanda chegou na gente e entender o que é que pode ser priorizado a partir da realidade daquele município. Então a gente pega todas essas demandas, entrega na mão desses conselheiros. Para vocês terem noção, nós temos 534 conselheiros em 192 dos 223 municípios. Né? Então a gente está muito bem capilarizado. A gente entrega a demanda, dá um tempo de reflexão para aquelas pessoas e eles vão dizer, ó, começa por essa aqui, por essa aqui e por essa aqui. Depois disso, a gente apresenta para as secretarias, para que as secretarias coloquem nos seus planejamentos. Né? Passou do crivo dos nossos conselheiros, a gente apresenta para ser feito.
né? Então, para você ter noção, a gente está executando esse ano 241 ações que foram priorizadas nas audiências do ano passado, passaram pelo crivo do nosso conselho, e isso dá nada mais e nada menos que 712 milhões de reais do dinheiro de outras secretarias que a gente executa pelo orçamento democrático, a partir do pedido de Dona Maria, de Seu José. Um grande exemplo disso, PB 400, que liga São José de Piranhas a Cajazeira. Era uma buraqueira. O recapeamento. Era uma buraqueira. E eu me lembro na Manuel Mangueira no ano passado, o povo dizia: governador, o senhor vai esperar morrer mais gente para fazer isso? Então, quando a gente abriu o sistema de votação, essa PB 400 foi a estrada mais votada da região. Da região inteira. Olha, votou nela Monte Oreb, votou nela Carrapateira, votou nela Bom Jesus, votou nela Cachoeira dos Índios, votou nela Cajazeiras, votou nela São José de Piranhas. 6 dos 15 municípios votaram na PB 400. Qual é o resultado prático disso? Vamos entregar sexta-feira. Vamos entregar sexta-feira uma rodovia novinha, bonitinha e segura, para que as pessoas possam ir e vir na hora que quiser. Na hora que quiser. Então, eu estou usando a estrada como exemplo, mas a gente pode citar várias outras, ou várias outras ações. Já que você disse que vai entregar sexta-feira, dá para dizer o que vai ser entregue mais sexta-feira? Já disse uma, diga mais. Já adiantou, secretário? Agora? Diga mais. Senta, Jarismar. Não, Senta, Jarismar. Eu prefiro que o cerimonial do governador faça isso. Né? Eu só dei um drops. Só para justificar também algumas coisas e deixar claro para a sociedade o que é priorizar essas demandas, tem outras coisas, meu amigo Ian, que também são tão importantes, mas que já vêm por projetos tanto do governo federal em parceria com o governo do estado, como, por exemplo, o Centro Oncológico para o Hospital Regional. Alguém acha que não é importante centro dessa... Mas a gente já, conversando com o secretário Ari, conversando com o deputado Chico Mendes, o deputado Will Santiago, falando com o Ronaldo Guerra, de trazer esse centro oncológico, onde vai ser realizado cirurgias. Né? Lá, a gente sabe que o Laureano vai ser a parte clínica, mas nós teremos aqui no Hospital Regional um local para até ajudar a Patos, onde já faz o atendimento na parte de oncologia, a gente fazer cirurgias aqui. Uma mulher que fez uma cirurgia para retirada de um nódulo de mama, para fazer uma retirada de uma mastectomia completa, de fazer uma reconstrução de mama, né? Fazer alguns tipos de outros procedimentos. Por exemplo, o deputado Will Santiago vai mandar de emenda para o Hospital Regional R$1 milhão, onde será adquirido equipamentos para fazer cirurgia por vídeo, que não temos aqui em nossa cidade, temos aqui em Souza, mas não tem em Caiazeiras. Adquirir um duodenoscópio, que a gente vai fazer um procedimento chamado CPRE, que só faz em João Pessoa, pelo SUS. Uma fila de pacientes aqui há 40 dias, 50 dias esperando interno no hospital para fazer um procedimento desse. E a gente vai estar sendo realizado aqui. Então tem coisas também que a gente vem solicitando, mas que seria importante pedir no orçamento também, mas que já está vindo já de outras formas. Então é priorizar aquilo que não tem como ser encaminhado, cara, por um deputado, né, de outra forma, mas sim a população pedindo esses benefícios para a nossa cidade, como repito, a hemodinâmica, o CER3, o Centro de Formação de Professores, que eu acho que isso aí é o que a gente tem que estar priorizando. Eu gostaria de abraçar quem está na escuta aqui, Rafael Rabelo, que é o coordenador da rede AMAR, que está à frente aqui da construção da maternidade, que não é nem maternidade, desculpe, Hospital Materno Infantil, demanda também do orçamento democrático. Quem aqui, Ian, Herbert e Jarismar, não já ligou aqui reclamando pelo atendimento de pediatria da nossa cidade? É uma demanda que precisa ou não. Então, isso foi atendido também do nosso governador João Azevedo, do secretário Ari, né, pedido de deputado Chico, deputado Wilson, para que pudesse ser não mais a maternidade, mas um hospital materno-infantil, onde nossas crianças vão ter uma UTI pediátrica, UTI neonatal, um atendimento de eixo vermelho de urgência e emergência, um eixo amarelo especializado para gravidades, para urgências. Então, a maternidade, né, vai ter das gestantes de alto risco, mas também vai atender aquelas crianças com maior gravidade, que a gente sabe que é um período sazonal que estamos agora caindo, estamos diminuindo, mas é sim, escutando de forma democrática as necessidades reais de nossa cidade, da população de nossa região. Eu não tenho procuração do governador João Azevedo, não tenho, mas sou uma pessoa sensata, sou filiado ao bom senso. Eu posso dizer que é uma gestão centrada em realizações, vai deixar um legado, porque esse debate aqui é interessantíssimo.
A população precisa abraçar essa causa do orçamento democrático. Precisa participar ativamente, entender. Que o meu medo, Pablo, é que tem parte da população que não entende, que não compreende. Então isso tem que chegar no povo, para que o povo possa ser o agente, possa tratar ativamente dessas causas. Não é política partidária, é política pública. Pública e social. Isso, é conhecer seus direitos e saber como fazer a boa briga. Basicamente, o orçamento democrático é isso. A gente quer apresentar ao povo paraibano qual é o seu direito para que ele possa participar do cotidiano da política. É engajamento. É engajamento. Então eu posso dizer que já é um legado, isso é um legado. É um legado. É um legado do governo, da gestão João Azevedo, porque eu fico com o coração partido quando eu vejo, eu chamo de pseudo-jornalista. Falam sem saber de nada, meu Deus, sem ter informação, sem ter a notícia, sem ter os dados, sem ter as estatísticas, sem ter os números. Herbert, e aí senta... Só para você ter noção de como esse governo ele é tão bem referenciado do ponto de vista da participação social, é que nós fomos convidados por outros governos para montar outros instrumentos estaduais, tal qual o orçamento democrático. Semelhante. Eu tive, no ano passado, eu fui convidado pelo... o governo do Rio Grande do Norte, governadora Fátima Bezerra, para que a gente montasse uma estrutura chamada RN Participativo. O RN Participativo funciona nos mesmos moldes do orçamento democrático aqui da Paraíba, que lá se tornou OPRN, e funciona do mesmo jeito. Dividiu o RN em micro-regiões, fazem plenárias, inclusive esse ano eles estão fazendo o mesmo número de plenárias que a Paraíba, 16 plenárias, que nem a gente, para que o povo do Rio Grande do Norte também possa conhecer o que é que o governo do estado lá faz. No ano passado também, no segundo semestre, fomos convidados pelo governo de Pernambuco. Governadora Raquel nos chamou lá no Instituto de Gestão de Pernambuco para que a gente montasse um instrumento chamado Ouvir para Mudar. O Ouvir para Mudar de Pernambuco é nada mais, nada menos que o orçamento democrático de Pernambuco. E ela fez como? Colocou as mesmas 16 audiências regionais que a gente fazia aqui, espalhada no Pernambuco. E deu super certo. Quem foi que veio atrás da gente também? Governo Federal, Secretaria Nacional de Participação Social, que está numa luta aí para poder implantar um orçamento participativo num país continental como o Brasil. Mas a gente ensaiou em 2023 um PPA participativo, onde a gente estava na condução desse PPA no país inteiro e conseguimos realizar, junto com o Governo Federal, 27 audiências, uma em cada estado. A maior audiência do Brasil foi na Paraíba. Que beleza. Foi na Paraíba, lá em João Pessoa, no dia 13 de maio de 2023. Né? Então, a gente já se cacifou em relação a isso. E a gente precisa também colocar isso para que os outros estados também façam aquilo que eu lhe disse. Não basta só estar na lei. A gente precisa instigar as outras pessoas para que isso se torne cotidiano. Né? Quando a democracia se torna cotidiana na vida das pessoas, tudo muda. Tudo muda. E aí é o Nordeste, mais uma vez, dando aula para esse país. Porque isso só existe no Nordeste. Hoje em dia, só existem instrumentos de participação social no Brasil em 5 lugares. Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí. Em mais lugar nenhum. Onde a Paraíba tem o maior, hoje em dia, o maior instrumento de participação social do país. Do país. Nem São Paulo faz isso que a gente faz, nem Minas, nem Rio de Janeiro, nem Rio Grande do Sul, nem esse povo que se gaba tanto de ser rico, de ser esclarecido, não consegue dialogar com sua gente. Enquanto Nordeste, a Paraíba, né, é tão atrevida, né? A Paraíba é tão na sua, consegue capilarizar e chegar em todos os municípios dizendo: senta na roda comigo, vamos decidir aqui o que a gente vai fazer com esse dinheiro. Vamos começar. 15h56, secretário, a gente está chegando ao fim do programa Boca Quente, parte 2. Agradecer ao senhor, agradecer ao doutor Pablo a presença, ao tempo que também peço para que vocês possam reforçar o convite logo mais para sexta-feira, onde acontece, qual o horário, para que o povo de Cajazeiras e também das cidades circunvizinhas possam comparecer. Ian, eu que agradeço, certo, o convite e essa conversa também. É sempre bom a gente conversar sobre democracia e principalmente, né, eu sempre digo isso, eu sempre faço questão de registrar isso. É muito importante esse papel educativo que a difusora está fazendo nesse momento. Porque eu acho que a comunicação social, ela deve servir para informar as pessoas. Ela deve servir para formar as pessoas. Ela deve servir para instruir. Não deve servir apenas para estar falando de coisa ruim, de crime, de crítica. Não serve.
ela pode servir para isso também, mas não pode se centrar nisso, né? Se a gente tem um poder de microfone na mão e se a gente tem a capacidade de entrar na casa de seu José e Dona Maria a qualquer hora do dia, vamos ajudar seu José e Dona Maria a pensar diferente. Então vocês estão super de parabéns por proporcionar isso, não só com o orçamento democrático, mas com outras conversas valorosas que vocês podem estar trazendo aqui na bancada também e estar ajudando o povo. Quero agradecer também a companhia incansável aqui do meu amigo Pablo, né, que nos últimos dias aí tem sido o secretário do Orçamento Democrático em Cajazeiras, né, a pessoa que está articulando aí as prefeituras, os grupos sociais, né, hoje está dividindo essa bancada aqui comigo com muita honra, certo? E quero dizer para você que está em casa, aí nos escutando agora, eu quero ratificar o nosso convite. Sexta-feira, a capital da Paraíba se chama Cajazeiras. Então, venha participar dessa grande festa da democracia. Se você tem um sonho de verdade, de mudar a sua rua, de mudar a sua comunidade, de mudar seu sítio, de mudar a sua cidade, enfim, se você tem um sonho em dias melhores, se você tem um sonho de uma Paraíba que seja justa, que seja inclusiva, que seja segura, uma Paraíba que seja referência, tenha cara e tenha o cheiro de nossa gente, venha para o Orçamento Democrático. A gente quer conversar com você. O governo vai estar aqui com seus melhores ouvidos. A gente não vai estar aqui para fazer cara feia, a gente não está aqui para fazer birra, a gente está aqui para disputar com ninguém. A gente quer escutar o povo paraibano para devolver a esse mesmo povo a Paraíba que eles merecem. Então, aí, espero todos e todas vocês, a partir das 7h, na Escola Estadual Manuel Mangueira, lá na Zona Norte. Inclusive, uma escola que é fruto da decisão da população daqui. Não é politicagem, Paulo, é política. E a política é coisa séria. E agradecer a você, Herbert, meu amigo Ian, a Jarismar. Não poderia deixar de agradecer também a seu Zé Cavalcante, Dona Zélia, a Kildare, né, que são os proprietários, os diretores aqui da difusora Rádio Cajazeiras. Agradecer a Caroé por estar aqui presente, fazendo esses esclarecimentos. Lembrando mais uma vez a toda a população de Cajazeiras, sexta-feira, dia 4, 19 horas, Manuel Mangueira. Pode chamar o vizinho, namorada, namorado. E levar também cachorro, gato, que lá vai ter atendimento também na parte da manhã. Vai ter atendimento durante o dia lá. De manhã vai ter o caixa móvel, você pode levar o seu animal. Então, tenho certeza que vai ser, como diz João Azevedo, a grande festa da democracia. E eu vou fazer um trocadilho aqui. Cajazeiras ensinou a Paraíba a ler. E a Paraíba está ensinando o Brasil a fazer orçamento democrático. A incluir. Muito obrigado e fiquem com Deus, uma boa tarde. Obrigado, secretário. Obrigado, doutor Pablo. E obrigado a você, amigo, que ficou conosco.